Isso foi na Polônia, poucos minutos antes de eu começar a gravar, esta manhã. Putin sente que seu fim está próximo, então ele está escalando a guerra e atacando um país da OTAN mais uma vez. Veja, só esta manhã o presidente Trump tuitou isso, e isso é algo que Putin não pode se dar ao luxo enquanto sua economia está desmoronando. Vamos olhar para o tweet, uma carta enviada pelo presidente Trump a todas as nações da OTAN e ao mundo. Imorei sanções severas à Rússia assim que todas as nações da OTAN concordarem e fizerem o mesmo. E se todas as nações da OTAN deixarem de comprar petróleo russo? Como você sabe, o compromisso da OTAN com a vitória tem sido muito menor do que 100%, e a compra de petróleo russo por alguns tem sido chocante. Isso enfraquece muito sua posição de negociação e seu poder de barganha sobre a Rússia. De qualquer forma, estou pronto para ir quando você estiver. É só dizer quando. Eu acredito nisso. Isso. Além disso, a OTAN impor uma tarifa de 50% a 100% sobre a China, a ser retirada após o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, também ajudará a encerrar esse conflito mortal, porém ridículo. A China controla fortemente a Rússia, mas essas tarifas vão enfraquecer esse domínio. Esta não é a guerra de Trump. Ela nunca teria começado se eu fosse presidente. Foi a guerra de Biden e Zelensky. A Ucrânia foi invadida. Estou aqui apenas para ajudar a parar isso e salvar milhares de vidas russas e ucranianas. 7.000 mortes só na semana passada. Absurdo. Se a OTAN seguir o que digo, a guerra termina rápido e vidas serão salvas. Senão, você está desperdiçando meu tempo, energia e dinheiro dos Estados Unidos da América. Obrigado pela atenção. Definitivamente uma ótima declaração. Poderia ser muito mais forte, mas com certeza é um passo na direção certa. No fim, não precisamos pedir à OTAN. Podemos dizer para ela vir junto. Quase todos os países da OTAN não estão comprando petróleo russo, exceto Hungria, Eslováquia e Turquia. Agora, Hungria e Eslováquia são tão pró-Rússia quanto um país pode ser na Europa. Eles só deixarão de comprar petróleo russo se forem obrigados. É isso que precisamos fazer. Então, em vez de pedir para que eles parem de comprar petróleo russo, deveríamos obrigá-los a fazer isso. Acho muito desonesto dizer que é a Europa que está comprando petróleo russo, porque, no fim das contas, a maioria dos países europeus não é fã do governo húngaro ou do governo eslovaco. O motivo da mudança de tom do presidente Trump é simples. Ele percebe que Putin não quer paz. E ele compartilhou isso publicamente há apenas 2 dias. Vamos ouvir. Está meio que acabando e acabando rápido, mas é preciso 2 para dançar. É impressionante. Quando Putin quis fazer, Zelensky não quis. Quando Zelensky quis fazer, Putin não quis. Agora Zelensky quer e Putin é uma incógnita. Mas teremos que agir de forma muito firme. Agora, alguns esclarecimentos. Putin nunca quis paz. Ele fingiu que queria a paz porque sabia que a Ucrânia não iria ceder território. Era assim que ele tentava mostrar ao mundo que os ucranianos não querem a paz. Na verdade, Zelensky virou o jogo contra Putin e propôs: por que não nos encontramos para resolver a disputa territorial pessoalmente? Mas isso é algo que Putin não pode permitir. Ele sempre afirmou ao público e ao exército russo que Zelensky é um líder ilegítimo. Agora, ele não pode sentar na mesma mesa que Zelensky e negociar como se Zelensky fosse seu igual. Na verdade, Zelensky é um líder muito maior que Putin. Ele queria a Ucrânia em 3 dias, mas seu exército ainda luta 3 anos e meio depois. Em agosto, a Ucrânia recuperou mais território dos russos do que a Rússia tomou dos ucranianos. O exército fracassa e o regime de Putin desmorona. Vamos ouvir os planos que o presidente Trump compartilhou sobre como ele quer parar essa guerra. Antes de continuar, posso perguntar o que significa reprimir Vladimir Putin? Bem, vai Ser atingido? ser muito duro com sanções aos bancos e também envolvendo petróleo e tarifas. Já fiz isso várias vezes. A Índia ela era o maior cliente deles. Eu coloquei uma tarifa de 50% na Índia porque eles estão comprando petróleo da Rússia. Isso não é uma coisa fácil de fazer. Isso é importante e gera atrito com a Índia. Lembre-se disso. Esse é um problema da Europa, mais do que nosso. Também fiz outra coisa, Brian, e sei como você se sente sobre isso. E eu entendo que muita gente faz isso, muita gente não faz, para ser sincero.
Gastávamos 350 bilhões de dólares em uma guerra do outro lado do oceano, enquanto a Europa gastava 100 milhões. Ainda é muito dinheiro, mas deveria ter sido igualado, pelo menos igualado, ou eles deveriam ter gasto mais. Mas eu fiz algo, como vocês sabem, fui à OTAN e tenho um ótimo relacionamento com todos aqueles países. Consegui que aumentassem de 2% para 5% e depois que pagassem por tudo isso. Todos os nossos custos agora são pagos pela OTAN, formada por países ricos. Agora eles estão pagando. Enviamos mísseis e outros itens para a OTAN, que nos paga e os distribui para onde deseja, neste caso, a Ucrânia. Senhor presidente, qual? É uma grande economia, faz diferença, não estamos gastando. Você sabe o que eu quero fazer? Quero parar por outro motivo. Agora ganhamos dinheiro. Não quero isso, mas está acontecendo. Quero parar porque eles perdem de 6 mil a 7 mil soldados por semana. E não são soldados americanos, são soldados russos e ucranianos e algumas pessoas das cidades. Mas os grandes números são dos soldados que estão perdendo. Na semana passada, eles perderam 7.018 soldados, um pouco mais a Rússia do que a Ucrânia. Mas ambos já perderam 1,5 milhão de soldados lutando entre si. Quero parar isso por humanidade. As almas deles são russas. Agora vamos passar ponto por ponto porque ele fez muitos pontos diferentes. Primeiro, isso é muito mais um problema europeu do que dos Estados Unidos da América. E a Europa deveria estar se posicionando, e eles estão se posicionando. Então isso é definitivamente uma boa notícia. Em segundo lugar, tarifas contra países que estão apoiando a Rússia funcionam. Veja só. Impusemos uma tarifa de 25% à Índia por comprar petróleo russo e financiar a invasão de Putin, e as empresas indianas estão de fato parando ou hesitando em comprar o petróleo russo. Não importa o que o governo indiano diga, pois no fim, ações falam mais que palavras. Empresas indianas reduziram as compras de petróleo russo. Agora temos o maior operador portuário da Índia proibindo navios-tanque russos sancionados de entrarem em seus portos. O motivo é simples. Não são só as empresas que compram petróleo russo. Qualquer empresa que ajude essas companhias a negociar com uma entidade ou país sancionado pode sofrer sanções secundárias. Ou seja, se uma refinaria está comprando petróleo russo na Índia, e eu sou o dono de um porto que está permitindo que essa refinaria use meu porto para transferir esse petróleo, adivinha só? Esse dono do porto enfrentará sanções, o que dificultará muito seu acesso ao dólar americano, a principal moeda de reserva mundial. Esse dono do porto terá mais dificuldade para atrair petroleiros e navios ocidentais ao local. Agora, essas empresas de navegação ocidentais enfrentarão o mesmo dilema. Se o dono do porto sofrer sanções secundárias agora e eu negociar com ele, posso também ser afetado por essas sanções. As sanções estão funcionando e sendo aplicadas diante de nós. Precisamos aumentar os esforços e ampliar o apoio de mais países às sanções secundárias contra aqueles que financiam essa invasão. É exatamente por isso que os Estados Unidos estão pressionando os países do G7 a impor sanções contra países como a China e a Índia juntos. Os países do G7 são Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Acabou de sair uma reportagem da Bloomberg que afirma que os Estados Unidos estão pressionando esses países a impor tarifas de até 100% sobre a China e a Índia. Essas tarifas serão removidas quando esses países deixarem de comprar o petróleo. Então, isso não é algo em que estamos tentando arruinar nosso relacionamento com esse país, arruinar nosso relacionamento com a Índia. Isso é sobre a invasão sem sentido de Putin. Espero que esses países entendam. E claro, não se trata apenas da China e da Índia entenderem isso. Os países europeus, do G7 e da OTAN, também precisam entender isso. Até agora, só os Estados Unidos da América aplicaram tarifa de 25% à Índia por comprar petróleo russo. Todos gostam de dizer que os Estados Unidos não fazem o bastante. No fim, quem realmente age sobre sanções secundárias a países que compram petróleo russo são os Estados Unidos. O YouTube acabou de fazer um anúncio surpreendente. Está pagando aos criadores $64. Milhões por dia. Por quê? Bem, porque o YouTube não tem criadores suficientes. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1.000 visualizações, como este aqui. Isso não quer dizer que todos devam criar um canal.
Se você já pensou em criar um canal no YouTube, inclusive sem mostrar o rosto, este é o momento ideal. O YouTube paga milhões de dólares diariamente a criadores e está promovendo canais novos e pequenos como nunca antes. Sei que você tem muitas dúvidas sobre iniciar e expandir um canal. Recebemos perguntas por e-mail de vocês o tempo todo. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único vídeo gratuito na plataforma. Se você quer criar seu canal, assista ao vídeo no YouTube pelo link na descrição ou pelo card na tela. Todo país que quer que a Rússia pare essa invasão precisa mostrar à Rússia que estamos unidos e dispostos a agir para punir a Rússia. Estamos prontos para agir quando a Rússia ultrapassa os limites. Não são só os países europeus que não tomam providências. Os Estados Unidos também. Vocês lembram que há 3 dias, 19 drones entraram na Polônia, um país da OTAN, e nada foi feito? Adivinhem? Enquanto gravo isso, só passou 1 hora. Como mostrado no início do vídeo, outro ataque de drones ocorre em países da OTAN como Polônia e Romênia. As sirenes tocam. Ainda recebemos informações enquanto tudo ocorre. Mas as sirenes tocando não aconteceu da última vez. Só por esse fato, podemos supor que isso pode ser bem maior do que o ocorrido há 3 dias. E o motivo para isso é simples. A Rússia estava testando como a OTAN responderia. E a OTAN realmente não respondeu de forma contundente. Então a Rússia vai continuar fazendo isso. Foi assim que o presidente Trump respondeu após o ataque de drones à Polônia. Não é algo que você quer ouvir do líder do país mais forte. Só defendo a Polônia, pois foram atingidos e caíram em uma área. Mas você não devia estar perto. Da Polônia. De qualquer forma. Eventos assim criam dissuasão, dependendo das ações do país após o ocorrido. Isso mostra aos ditadores ao redor do mundo o que o mundo livre está disposto a aceitar e o que não está disposto a aceitar. Se não fizermos nada, só continuamos alimentando essa narrativa de que ditadores podem fazer o que quiserem. E aí se torna muito mais caro pará-los. Isso é algo que conversamos com o general Petreus quando ele participou do nosso podcast há apenas algumas semanas. E ele não poderia enfatizar mais a importância da dissuasão e como pequenos eventos podem ter um impacto desproporcional se não reagirmos adequadamente. Vamos ouvir esse trecho. Que eles não podem ser recompensados por essa primeira invasão de um país soberano no continente europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Se você não fizer isso, eu, Andrew Roberts, meu coautor, e outros também argumentamos. Você enfraquece a dissuasão em outras regiões. Lembre-se de que a dissuasão é resultado da avaliação do adversário sobre suas capacidades e disposição de usá-las. E se você não ajudar novamente a Ucrânia, se você não ajudar, digamos, Israel, nossos aliados e parceiros no Oriente Médio contra o Irã, isso enfraquece a dissuasão no Indo-Pacífico. Se você não ajuda seus parceiros e amigos lá, fica em dúvida se poderá ajudar de novo. Aliados, parceiros e possíveis ameaçados no Indo-Pacífico. Eu estava no escritório do primeiro-ministro de Singapura, Lee, quando a linha vermelha na Síria sobre o uso de armas químicas foi ultrapassada pelo regime de Bashar al-Assad. E os Estados Unidos não responderam da maneira que havíamos ameaçado que responderíamos. E o primeiro-ministro disse corretamente, na minha opinião, você sabe, general, isso tem repercussões no Mar do Sul da China. Isso tem implicações muito além do que aconteceu apenas no Oriente Médio. Muito além dessa região, isso tem implicações aqui no Indo-Pacífico. Vamos falar rapidamente de Taiwan e da dissuasão das cadeias de ilhas que os Estados Unidos da América vêm construindo. Porque essa foi definitivamente uma região interessante, para dizer o mínimo. Mas vamos falar um pouco mais sobre o futuro. Agora, com a Ucrânia, tivemos muitos acordos, certo? Houve o Memorando de Budapeste e vários cessar-fogos entre Ucrânia e Rússia. E claro... O Memorando de Budapeste foi assinado pela Rússia, pelos Estados Unidos da América e pelo Reino Unido, se não me engano, e pela Ucrânia.
e ele garantia a segurança da Ucrânia. Se a Ucrânia abrisse mão das armas nucleares que tinha em seu território quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsou, eles abriram mão dessas armas nucleares. Nós não honramos a nossa parte desse acordo. Com certeza. Você compararia isso ao que ocorreu na Síria, quando não reagimos às linhas vermelhas? Não estamos cumprindo compromissos assumidos. Acho que foi a administração anterior. A Ucrânia confiaria? Que garantias de segurança a Ucrânia consideraria confiáveis para uma paz duradoura? Bem, essa é uma das questões mais espinhosas de toda essa situação. Porque você deve se lembrar que os líderes europeus, em resposta ao presidente Trump, pressionando-os muito para gastarem mais com suas próprias defesas, para gastarem mais ajudando a Ucrânia e para assumirem uma parte muito maior do fardo em relação à Ucrânia. Isso está certo. Acho que Trump conseguiu algo que nenhum outro presidente conseguiu. E eu vi muitos deles muito irritados com seus colegas europeus. Sabe, eu tive cargos na OTAN, fui general de 1, 3 e 4 estrelas. Bem, eu também acumulava funções como comandante dos Estados Unidos da América, então passei bastante tempo na OTAN, nas reuniões de ministros da Defesa e assim por diante. E nossos ministros da Defesa, nossos presidentes, repetidamente cobraram os europeus por não atingirem os 2% do produto interno bruto em defesa que eles haviam concordado em gastar na cúpula de Gales há mais de uma década. Agora isso vai acontecer. Na verdade, agora serão 3,5% do produto interno bruto em defesa, em gastos reais com defesa, e mais 1,5% em investimentos em infraestrutura. Isso apoia a operacionalização do novo conceito defensivo do comandante supremo aliado da OTAN. Porque, obviamente, agora é preciso mover-se muito mais para o leste em relação a onde as forças estavam na época da Guerra Fria. Então ele conseguiu algo muito significativo lá. Isso é ótimo. Mas quando o primeiro-ministro do Reino Unido e o presidente da França se reuniram com a outra coalizão dos dispostos, os principais países da OTAN na Europa, eles realmente nunca chegaram a uma conclusão. O que poderia ser visto como uma garantia de segurança absolutamente sólida. Na minha opinião, na verdade, a única maneira de se ter uma garantia absolutamente sólida seria se eles colocassem suas forças junto com as forças ucranianas no terreno, na linha de frente. Assim, se a Rússia romper o cessar-fogo e iniciar novas operações ofensivas na Ucrânia, eles também estarão envolvidos nisso. Eles também vão derramar sangue. E então você pode ver como eles teriam que responder. Mas isso simplesmente não é realista. Os Estados Unidos realmente têm essa capacidade com seus armamentos de longo alcance e outras habilidades. E você acabou de ver isso demonstrado, é claro, no ataque extraordinário ao programa nuclear iraniano. Esse realmente foi o elemento final daquela guerra de 12 dias conduzida por Israel e que causou tantos danos ao programa nuclear iraniano, aos seus elementos de segurança, líderes, cientistas, entre outros. Então, os Estados Unidos têm essa capacidade. A questão é, poderíamos fazer um compromisso que fosse visto como absolutamente sólido, no qual os ucranianos pudessem confiar? Para garantir isso, se a Rússia violasse um cessar-fogo, como muitos acreditam que farão, seu objetivo é melhorar sua posição no terreno. Eles gostariam de receber essas cidades-fortaleza, esse território, em troca de um cessar-fogo. Mas assim como fizeram depois de 2014, quando tomaram as partes iniciais do sudeste da Ucrânia e a Crimeia, eles só se reabasteceriam, treinariam, fariam manutenção e tentariam avançar novamente para ver até onde chegariam.